Abacuque, capítulo 2, versículo 20. À medida que você for achando, Abacuque, capítulo 2, versículo 20, vamos fazer a leitura pública da palavra de Deus em pé? Pode ir preparando aí Abacuque, certo? Que vai ser o nossa próxima exposição. Nós vamos estudar todo o livro de Abacuque, nossos domingos, certo? Então você já vai se acostumando aí, já marca-página aí, capítulo 1 de Abacuque. Nós vamos nos preparar para estudarmos um pouco esse livro. Mas hoje nós leremos apenas o capítulo 2, versículo 20 de Abacuque. Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nesse momento nós estamos dedicando esse tempo para ouvirmos a Tua voz. Senhor, tire do nosso meio, ó Pai, tudo aquilo que tenta cativar nossa atenção, tenta atrapalhar nossa concentração. Nós possamos, de fato, nos tornar cativos de Tua palavra. Possamos ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Pedimos a Tua bênção sobre esse tempo. Fala e trabalha no Teu povo. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, amados? Pode sentar? Bom, e como está aí na projeção, aí no telão, né? Hoje nós vamos falar sobre os princípios da adoração pública. Esse é o nosso tema que nós vamos estudar hoje. E eu começo dizendo assim, ó, eu estudando o livro de Abacuque, me deparei com um versículo que me chamou muita atenção, que foi justamente o versículo que nós lemos, Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Versículo interessante. Quando você vai se comparecer diante de uma autoridade, você se preocupa como você vai se comportar. Está numa audiência com um juiz, ou você vai se encontrar com alguém importante, você se preocupa, rapaz, como é que eu devo me comportar? Rapaz, eu não posso me atrasar. Tenho que chegar com 1 hora de antecedência no mínimo, porque é uma autoridade. Eu vou ter que escolher minha roupa de forma bem precisa. Eu vou escolher as palavras nas quais eu vou falar. Eu vou ter cuidado no meu tom de voz para não parecer rude. Então nós temos toda essa preocupação quando nós vamos nos comparecer diante de uma autoridade, diante de uma figura que nós consideramos bastante proeminente. E eu faço a pergunta: será que diante do Rei dos Reis não deveríamos ter ainda maior respeito? Será que quando vamos agora no nosso culto público prestar louvores ao nosso Rei, nosso Deus, ao El Shaddai, o Todo-Poderoso, será que essas preocupações não deveriam fazer parte de nossas mentes? Claro que sim, porque Jesus merece sempre aí melhor. E eu quero tratar sobre isso porque esse é um dos problemas mais comuns nas igrejas de hoje e na nossa igreja não é diferente. É preocupante ver que temor e reverência não fazem mais parte da liturgia do culto. Não fazem mais parte da vida dos irmãos no momento do culto público. A reverência e temor estão morrendo na vida da igreja. Não há mais esse temor, essa reverência. E à medida que a igreja fica maior, se intensificam os problemas. À medida que uma igreja que é pequena começa a aumentar, começa a crescer, os problemas eles também vão começando a surgir, começando a aparecer. Primeira coisa que acontece, pessoas ficam fora do local de culto. Essa pessoa ficar fora, começa a ficar conversando lá atrás, começa a encontrar outros assuntos. Pessoas que vão no bebedouro e no banheiro 5, 6, 10 vezes durante a pregação.
Então, são problemas que vão surgindo à medida que a igreja vai crescendo. Eu tenho certeza que você nota isso em nossos cultos. Eu não estou falando de outra igreja, estou falando da nossa igreja. Certo? Não somos diferentes das outras. Mas isso é uma realidade nossa também. Pessoas ficam transitando dentro da igreja, na hora dos cultos. Pessoas que chegam após o culto iniciar e chegam conversando com todo mundo. O culto acontecendo e as pessoas conversando com todo mundo. Na hora da pregação, as pessoas dormem. Então são problemas que são corriqueiros numa vida que está crescendo, numa igreja que está crescendo, numa igreja que está aumentando em seu tamanho. O zelo pela ordem e reverência no momento do culto é uma das necessidades de nossa igreja. E é acerca desse assunto que eu quero tratar especificamente hoje. É acerca disso que eu quero tratar com vocês. Os princípios da adoração em nossa igreja. Porque como eu coloco aí, ó, a desordem se multiplica com muito mais facilidade em nossas vidas. Porque a nossa tendência carnal é pecar contra Deus, por causa do assédio, do pecado dentro de nós. Então, manter a ordem e a reverência num momento de culto é sempre um desafio. É sempre um desafio mantermos essa reverência. E eu quero que você pense e reflita nessa introdução. O que você fala durante o culto? O que é que você conversa durante o culto? São assuntos que fogem completamente da adoração? Você atende o celular, dá aquela olhadinha no WhatsApp, ou no Instagram, ou em alguma outra rede social, o celular vibra e, pra que fulano? Aí lá, desce assim as notificações para ver quem é, ver qual é a mensagem. Falamos ou zombamos de quem está à frente do louvor, ou de quem está pregando. Então, reflita um pouco nisso. O que é que tem acontecido nos nossos cultos? Será que você atrapalha pessoas querendo conversar? Assuntos que não têm nada a ver com culto? Será que você precisa mesmo ir 10 vezes ao banheiro e beber água durante a pregação? Mas lembre-se do que Deus afirma em Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque vai falar sobre essa reverência, sobre a majestade do nosso Deus. E nós podemos tirar aqui vários princípios importantes, não somente de Abacuque, mas através de toda a palavra de Deus, e é sobre isso que vamos tratar hoje. Eu começo fazendo uma pergunta introdutória. O que é um culto de louvor e adoração? O que é um culto de louvor e adoração? Para poder adorar a Deus em espírito e em verdade, é necessário ter clara a ideia do que é um culto. O culto ele pode ser particular, familiar ou público. O culto particular é quando eu presto o meu culto ao Senhor, eu canto louvores, eu leio a Bíblia, eu oro. O culto familiar é quando você reúne a família. Você já vai reunir a família, você já vai ter uma liturgia para seguir com os seus familiares. Olha, nós vamos cantar aqui 3 louvores, nós vamos ter um momento de oração, nós vamos orar uns pelos outros e nós vamos no final fazer a leitura da palavra de Deus aqui e vamos entender o que Deus quer falar conosco. E existe aí o culto público, que é esse nosso culto. É o culto onde nós normalmente realizamos no domingo. É o culto onde todos os irmãos da família da fé se reúnem para adorar a Deus de forma pública. Resumindo, podemos dizer que um ato de culto é uma reunião dedicada à adoração e ao louvor a Deus, mediante o canto congregacional e a pregação da palavra do Senhor. Então, o culto de louvor e adoração é o momento onde você senta, onde você para e vai falar com Deus, junto com os seus irmãos, através da oração. E você vai ouvir a voz de Deus através da exposição da palavra que está sendo pregada, e pedindo a Deus para que o Espírito Santo haja em sua vida. Isso é um culto de louvor e adoração.
É uma oportunidade de estar em comunhão com Deus e com os irmãos entre si. E é um meio aí para promover o crescimento espiritual. Então isso é um culto. Todo domingo nós temos um culto de louvor e adoração. Nós temos algumas programações especiais. Por exemplo, o próximo domingo será o nosso aniversário. Mas não deixa de ser um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É o momento onde nós oramos como irmãos, falamos com Deus, onde nós ouvimos Deus falar através da pregação e pedimos para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações através da palavra. Mas por que o culto é importante? A importância do culto. E a importância do culto se baseia em nossa grande necessidade. Nós precisamos da comunhão com Deus. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Criador. Nós precisamos derramar o nosso coração a Deus em oração. Nós precisamos ouvir a voz de Deus através da exposição da palavra. E o culto é importante também porque nós precisamos da comunhão do corpo de Cristo. Então, o culto é importante baseado nessas nossas necessidades. Nós precisamos disso. É importante que nós dediquemos ali todos os dias algum tempo para o nosso culto pessoal e particular. É importante isso. Você louvar a Deus, você agradecer a Ele por alguma coisa e ler ali o seu versículo, é o que nós chamamos do devocional. É o seu culto particular, onde você ora ao Senhor, você lê a palavra e você canta ali algum louvor a Deus. É o seu culto pessoal, é o seu culto particular. É necessário dedicar também algum tempo ao culto familiar. É importante também que haja esse culto, o marido, o chefe do lar, reúna os membros da família e tenha o seu culto familiar também. Onde a família vai louvar ao Senhor, vai orar ao Senhor e vai ouvir também Deus falar. E é também muito necessário ir à igreja local, a nossa família da fé, e participar do culto público. Então, também é importante, a importância também de nós participarmos do nosso culto público em uma igreja local. Como cristãos, nós devemos considerar isso um privilégio e, ao mesmo tempo, um dever. Privilégio que Deus nos dá de congregar com os nossos irmãos. E, ao mesmo tempo, também é um dever. É o nosso papel. É a nossa função como crente adorar a Deus em nossa igreja local, participar desse momento de adoração pública. E é por isso que disse Davi, no Salmo 95, 6 e 7. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas das suas mãos. Por isso é que o salmista diz isso, porque é um privilégio adorar ao Senhor. É um prazer adorar ao Senhor. E é uma obrigação dele adorar ao Senhor. Então, o cristão, a importância do culto se dá também para nós a partir dessa realidade. De que é nosso privilégio, ao mesmo tempo que é também o nosso dever. E é por isso que Hebreus 10, 25 aconselha: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixando de congregar. Não deixando a congregação, o estar junto regularmente, o participar do culto público regularmente, porque isso é um privilégio, isso é também um enorme prazer. Tendo dito o que é um culto de louvor e adoração e a importância do culto, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que são importantes no nosso culto. Alguns princípios que vocês sabem, mas eu tenho aqui que lembrá-los de colocarmos em prática esses princípios.
Primeiro, não há regras na Bíblia para a liturgia do culto. Não há uma regra direta. O Novo Testamento se limita a dizer que tudo seja feito decentemente e com ordem. O culto deve ser de forma decente e deve ser com ordem. Sobre a liturgia, nos é dito isso. Porém, há alguns princípios norteadores que são claros e óbvios para qualquer leitor atento da palavra de Deus. E são esses princípios que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles, o primeiro princípio, é que a verdadeira adoração pública deve ser direcionada ao objeto correto. Deve ser direcionada corretamente. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 10. Mateus capítulo 4, versículo 10. Na tentação de Jesus, o de Satanás está ali tentando Jesus no deserto. No versículo 10, Jesus diz: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus faz uma citação aqui do Antigo Testamento, de Deuteronômio. Então está claro, né, não somente a partir desses, de Mateus 4 e Deuteronômio 11, mas de vários outros versículos na Bíblia, de que tanto como o Antigo Testamento, tanto o Antigo como o Novo Testamento, nos afirmam dizendo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. A Bíblia vai nos mostrar o objeto, a quem deve ser dirigida a nossa adoração. Toda adoração e orações dirigidas a qualquer outra pessoa, seja santos, anjos ou homens, são completamente inúteis e não têm base nas Escrituras. É uma adoração que implica aí numa perca de tempo, uma perda de tempo. Se você quer adorar santos, anjos, pessoas, se o culto é um direcionado para qualquer outra pessoa a não ser Deus, é perca de tempo. Você não está adorando verdadeiramente. Eu falo isso porque nós temos modernamente o culto centralizado no homem. Vamos formalizar um culto, planejar um culto onde as pessoas sejam o principal objetivo. E o culto centralizado no homem tem por princípio a pergunta: como podemos projetar a nossa adoração coletiva para que seja menos ofensiva e mais convidativa para os não salvos? Como é que a gente pode fazer uma liturgia para que a gente possa chamar os descrentes para vir para o nosso culto? E aí eles vão começando a fazer vários métodos. 1 hora de pregação, será que os descrentes gostam disso? 1 hora, só falando direto. Às vezes nem crente gosta, né? Vamos botar só uma pregaçãozinha de 15 minutos. Estou a ler a Bíblia ali, fala qualquer coisinha de forma rápida, 15 minutos só. Exposição bíblica? Não, exposição bíblica não. É bom que o pastor nem leve a Bíblia, porque não causar uma estranheza para as pessoas. Vamos colocar aqui, e começa a colocar elementos, músicas que são agradáveis. Então, tudo no culto é planejado de forma proposital para que as pessoas se sintam bem. Tudo no culto, tudo na liturgia é projetada para isso. As músicas, as orações, as pregações, a direção, tudo. Mas o efeito final é uma degradação da igreja, produzindo aí um povo que é fraco
no conhecimento das Escrituras. Se a gente faz isso, a gente só está aqui produzindo, criando um povo que cada vez mais se voltará para o homem e menos para Deus. Nós estamos ensinando para as pessoas que o importante no culto é o homem. O importante no culto são as pessoas. Quando, na verdade, é o contrário disso. O objetivo principal do culto é Deus. O culto centralizado em Deus começa com foco no Deus das Sagradas Escrituras, que é o Criador de todas as coisas, o Criador onipotente. Portanto, quando nos reunimos para adoração coletiva, devemos conscientemente começar com uma pergunta: como devemos conduzir a nossa vida e moldar a nossa reunião de modo a glorificar a Deus? Como é que a gente vai preparar a nossa liturgia? Quais são os louvores que nós vamos escolher para que nós possamos glorificar a Deus? Perceba a diferença. O nosso propósito não é agradar as pessoas. Nosso propósito é agradar a Deus. Ele é quem merece ser o objetivo, o propósito final dos nossos cultos de louvor e adoração. A igreja deve ser criativa, lógico, e relevante em todos os aspectos da adoração. E, com certeza, atrair os corações de homens e mulheres que estão perdidas. Sim, com certeza. Mas, na raiz de tudo isso, deve estar radicalmente centralizada em Deus. Como é que eu apresento Deus para essas pessoas perdidas? Como é que Deus será exaltado e glorificado de uma maneira em que eu apresente esse Deus glorioso e onipotente para os perdidos, para as pessoas? Então perceba que as pessoas não são mais o objetivo final do nosso culto. O propósito é que Deus seja glorificado. Ele é quem é o objetivo dos nossos cultos, louvor e adoração. E esse é o nosso primeiro princípio. Tudo o que fizermos em nossos cultos deve ter por objetivo, propósito final, adorar somente a Deus. Adorar somente a Ele. O segundo princípio, eu quero convidar você a abrir em João, capítulo 14, versículo 6. O segundo princípio vai nos mostrar que a verdadeira adoração pública tem de ser dirigida a Deus pela mediação de Cristo. Cristo também deve estar presente, deve ser o meio, deve ser o mediador de nossos cultos, nosso culto de louvor e adoração. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito com clareza. É claro, é óbvio. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Ninguém pode se aproximar de Deus, ninguém pode adorar a Deus, prestar culto a Deus, senão por mim. Se eu não for esse mediador. É por isso que Hebreus 7:25 vai dizer que os cristãos são aproximados de Deus, que se chegam a Deus por meio de Cristo. Porque Ele é o nosso mediador. E amados, entendam uma coisa. Todo-Poderoso Deus com quem nos relacionamos é um Deus de amor, bondade, de misericórdia e de compaixão. Mas o mesmo Deus de misericórdia é o Deus também de justiça, de santidade, de pureza.
Deus que tem ódio pelo pecado. Deus que não tolera o que é mal. É um Deus de amor. Mas é um Deus de amor que expulsou os anjos do céu, os anjos que pecaram. É um Deus de compaixão, mas um Deus que destruiu Sodoma e Gomorra com fogo. Esse é o nosso Deus. Portanto, quem presume aí negligentemente que pode se aproximar de Deus sem a expiação e sem o mediador que Deus designou, vai descobrir que a sua adoração é vã. Não podemos nos aproximar de Deus sem Jesus Cristo. Se não for através de Cristo Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus consumidor, ele é o fogo consumidor. Quem se aproxima por conta própria desse Deus, ele é consumido por esse fogo. Então nós precisamos da mediação de Cristo Jesus. E essa é a adoração que envolve a vida toda. Os cristãos devem se concentrar em Cristo cada segundo de sua vida. Quando nós nos reunimos aqui para adoração, para louvarmos a esse Deus, nós temos que constantemente estarmos lembrando do que Cristo fez. Mediação de Cristo, obra de Cristo, plano de Cristo, poder de Cristo. Oramos a esse Deus, o poder de Cristo. A pessoa de Cristo Jesus tem que ser importante. A obra de Cristo Jesus tem que estar sendo constantemente lembrada. Como é dito, o culto tem que ser cristocêntrico. Nós temos que moldar todo o nosso culto em Cristo Jesus. E não há nada mais importante e salutar para a igreja do que o louvor centralizado em Cristo. Graças a Deus por Cristo Jesus. Nós somos abençoados por Deus através de Cristo Jesus. Nós somos salvos da morte pela obra de Cristo Jesus. Todo o nosso culto tem que ser encharcado de Cristo Jesus. O nosso louvor, a verdadeira adoração pública, tem que constantemente lembrar da obra de Cristo Jesus. Se você participa de um culto e a obra de Cristo não é mencionada, não foi um culto. Se você participa de um culto e Cristo não é lembrado, não é um culto. Porque um culto tem que contar com a mediação de Cristo Jesus. Lembrar de sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Tudo tem que estar relacionado com Cristo Jesus. O terceiro princípio para a nossa adoração pública, vamos lá para o Antigo Testamento, vamos para Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24. Deuteronômio 31, 24, nós vamos ver o nosso terceiro princípio para a nossa adoração pública, é que a verdadeira adoração pública tem que ser bíblica, ou estar em harmonia com elas. Deuteronômio, capítulo 31, vamos ler os versículos 24 ao versículo 26. Deuteronômio, capítulo 31, 24 a 26. Diz assim: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei, ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. A verdadeira adoração pública tem que ser bíblica. Tem que estar em harmonia. O que é que havia no Santo dos Santos? A Arca da Aliança e a Palavra de Deus. A única coisa que havia entre Deus e o homem no Santo dos Santos era a
palavra do Senhor. Por isso, a adoração cristã coletiva deve ser radicalmente centralizada na palavra, do começo ao fim. Tem que estar em harmonia, tem que ser bíblico. A palavra de Deus é extremamente importante em nossos cultos. Portanto, nós podemos ver no Antigo Testamento, já aqui, Deuteronômio 31, essa necessidade. Moisés deixando claro que, olha, o culto tem que ser baseado nos livros dessa lei. Tem que ser baseado na palavra de Deus. Depois de terminar de escrever a lei, Moisés ordenou aos levitas que a colocassem ao lado da arca da aliança, chamando um povo ali para uma aliança ali no dia a dia, na palavra de Deus, convocando o povo a se centralizarem no livro da palavra da lei do Senhor. Anos depois, o salmista escreve o Salmo 119. Ele apresenta aí a magistral expressão nos 176 versículos do Salmo 119. 22 estrofes. 8 versículos em cada estrofe. Cada versículo iniciando com uma consoante do alfabeto hebraico. E de ponta a ponta, ela exaltando a palavra do Senhor. É como se o salmista estivesse dizendo, olha, eu vou escrever um salmo, suficiência da palavra de Deus de A a Z. A importância da palavra do Senhor de A a Z. E o salmista compõe esse salmo tão maravilhoso, Salmo 119, mostrando a necessidade, centralidade que a palavra de Deus deve ter em um culto. E quando chegamos ao Novo Testamento, descobrimos uma notável continuidade na centralização da palavra. Jesus insistiu que elas são a comida essencial da alma, Mateus 4,4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus para Moisés era vida. A palavra de Deus para Jesus é comida. Isso nos mostra a essencialidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é indispensável para a vida do crente. Ela é comida, ela é vida. E a adoração coletiva na igreja primitiva também se centralizou na palavra de Deus. A ordem de Paulo para Timóteo foi justamente esta: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,3. Então, o culto primitivo também era baseado na palavra de Deus. Estava alicerçado em sua palavra. Por isso que os nossos cultos hoje também têm essa necessidade. Temos que ter cultos centralizados na palavra de Deus do começo ao fim. Bíblicos, coerentes biblicamente. Orações bíblicas, louvores bíblicos, pregações bíblicas. Deve ser a base do nosso culto. A palavra de Deus deve envolver tudo. A leitura cuidadosa da palavra deve ser central. Hinos e cânticos devem estar saturados da palavra. As orações devem ser biblicamente instruídas, impregnadas com a realidade bíblica. E a pregação da palavra de Deus deve ser a palavra de Deus e não a palavra do homem. Nossos cultos têm que estar totalmente envolvidos, encharcados, impregnados da palavra do Senhor. Eu sempre corrijo. Quando tem uma letra do louvor que não é bíblica, eu sempre corrijo. Por quê? Porque os nossos cultos, os nossos louvores, devem ser centralizados na palavra de Deus. Ela é o centro. O quarto princípio, os nossos cultos, nosso culto de adoração, nós podemos olhar em João 4:22.
A verdadeira adoração pública tem de ser também inteligente. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. João capítulo 4. E Jesus diz a ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram o que vocês não sabem. Os adoradores têm de saber o que estão fazendo. Está escrito, João 4:22, como uma repreensão contra os samaritanos. Vocês adoram o que vocês não sabem. Vocês adoram sem a inteligência, sem a compreensão. Vocês não conhecem Deus. Vocês não sabem quem Deus é. E vocês estão adorando. E Jesus os exorta por causa disso. A devoção sem conhecimento é repreensível. É isso que havia nos samaritanos. Havia devoção, mas não havia conhecimento. É só o que temos hoje. É só o que temos hoje, pessoas devotas. Muito devotas, mas sem conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que não conhecem o Deus ao qual elas estão adorando. E através da exortação de Jesus nós podemos entender, essa é uma adoração que não é aceitável. Porque eles adoram sem conhecimento, sem inteligência. E é totalmente falsa a afirmação de que a ignorância é a mãe da devoção. Aquele que criou o homem no princípio o criou como ser inteligente, que possui mente e corpo. Que possui um cérebro que é capaz de pensar de forma inteligente. Portanto, a adoração ao nosso Deus também deve desenvolver aqui a nossa inteligência. Nós devemos estar cientes. Paulo vai dizer isso em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo, o culto racional aqui de Paulo é justamente mostrando que a adoração e a obediência andam juntas. Você canta o que você sabe. Você faz o que você sabe. Culto racional é isso. É onde a adoração e a obediência andam juntas. Inteligência faz parte. Você adorar o Senhor com o seu cérebro. Uma coisa que as pessoas pouco têm usado hoje em dia. As pessoas simplesmente entram no automático, cantam o que aparece aqui, não pensam no que estão cantando, não pensam no que como aquilo pode ser aplicado em sua vida, simplesmente cantam. E às vezes a pessoa, principalmente nós que somos tradicionais, temos uma tendência de sermos racionais demais. Culto racional. E a gente senta, cadeira, chamamos nossa cara, começa o culto, e no culto, a gente de cara fechada. E o culto deve ser racional, pastor. Pensando. Mas a gente pode ver um quinto princípio da nossa adoração pública. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. Você pode ver nesse texto que a verdadeira adoração pública, ela tem de ser também a adoração proveniente do coração. Tem que ter também sentimento envolvido. Isaías 29, 13. Amém? Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxime de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído.
O Antigo Testamento afirma aqui com clareza, e o próprio Senhor Jesus o citou em seu ministério, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Não existe coração na adoração. Não existe o sentimento. Eles têm intelecto. Eles cantam. Eles vão para a igreja. Se aproximam de mim. É basicamente isso. Eles vão para a igreja. Eles cantam. Tocam os louvores lá e eles cantam. Mas seu coração, ixi, está longe de mim. Não existe sentimento. Porque nós, tradicionais, dizemos, o culto é racional. Deixa o sentimento em casa e eu trago só a racionalidade para o culto. Mas esse quinto princípio nos mostra justamente isso. Olha, o coração também é necessário. O coração é também uma das principais coisas que Deus pede que o homem traga ao se aproximar dele em público ou em particular. Porque ele diz, olha, esse povo canta, esse povo se aproxima de mim, mas o coração dele está longe. E nós podemos ter aqui uma igreja onde pessoas, quando dizem, vamos ficar de pé, ficam de pé. Vamos cantar ao Senhor, o pessoal canta alto, levanta as mãos, bate palma, faz de tudo. Mas não há sentimento. Não existe coração. O coração deles está longe. Tem um hino muito bonito e me dá uma tristeza, às vezes, quando eu ouço as pessoas cantarem assim. Porque dele, por ele, para ele são todos. Quê? Você está entendendo o que você está cantando? Será mesmo que você sabe o que você está cantando? Eu acho que falta coração no que você está cantando. Não, pastor, não pode coração. Coração é coisa de pentecostal. Falou alto? Opa, não pode. Coração na música não pode. Mas nós nos esquecemos disso. Tem que haver coração. Deus é espírito. E não tem o menor interesse na adoração procedente do corpo sem o coração do homem. Uma adoração que não gera alegria. Um coração que não está alegre pelo que está cantando. Em 1 Pedro 1,8, o Senhor fala sobre a abrangência dessa oração, dessa adoração. 1 Pedro 1,8 diz, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa. Paulo está dando aqui uma característica do coração do verdadeiro cristão. O coração do verdadeiro cristão é caracterizado por fé e alegria. Vocês exultam com alegria quando vocês se encontram com esse Senhor, quando vocês adoram o seu Senhor. Existe alegria envolvida. Pedro não usou a palavra gozo, aqui é alegria, a mesma coisa aqui, para descrever um sentimento moderado, ou uma simples emoção. Não. Por gozo ou alegria, Pedro se referia ao coração, às inclinações e à vontade de alguém. Pedro está dizendo, olha, um coração regenerado tem os seus sentimentos regenerados. Quando ele se aproxima do Senhor em louvor, quando ele se reúne com o corpo de Cristo Jesus e eles vão adorar o Senhor, os sentimentos estão envolvidos. Existe coração na adoração. Será mesmo que a gente tem colocado o nosso coração na adoração? Será que cantamos para o Senhor? Quando chegarmos diante do Senhor, será que nós diremos, Senhor, todo domingo eu cantava louvores a Ti? Será que você tem a coragem de dizer isso para o Senhor?
Você põe de fato o seu coração nisso? Amados, aqueles que não têm emoções na adoração se acham em estado de morte espiritual e está totalmente destituído das influências poderosas, vivificantes e influentes do Espírito de Deus em seu coração. É incoerente com a natureza cristã cantar de forma morta, cantar sem sentimento, louvar sem sentimento. Pedro está dizendo isso, é incoerente. Porque as grandes linhas do evangelho verdadeiro afetam o coração e o intelecto. É um culto racional, ele é pensado, você sabe o que você canta, você sabe as verdades que estão sendo cantadas, você entende o que é que você está cantando, para quem você está cantando, existe o intelecto envolvido, mas também existe o coração, existe a emoção, existe a alegria, existe a contrição pelo que você está cantando. O evangelho alcança o coração e o intelecto. Não há verdadeiro evangelho sem sentimentos. E não há verdadeiro evangelho sem intelecto. Não há verdadeira adoração sem sentimento. E não há verdadeira adoração sem intelecto. A verdadeira adoração não é o resultado de um sentimento moderado ou de uma emoção. Ela envolve todo o seu ser. Razão e emoção. E último princípio, o sexto princípio, a verdadeira adoração ela é também reverente. Está escrito em Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus, as Escrituras, registram que o nosso Senhor Jesus começou e terminou seu ministério com 2 protestos práticos contra a adoração irreverente. 2 ocasiões distintas. E ele expulsou do templo os compradores e os vendedores que profanavam ali os átrios por meio de comércio. Mateus 21:13. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A casa de Deus estava sendo tornada em algo totalmente irreverente. Algo normal. Um ambiente como qualquer outro. Comércio. Não havia mais a reverência. O que é que Jesus exorta? Vocês estão profanando a casa de Deus com a sua reverência. E a gente pode olhar para os judeus, para esse povo, e dizer: rapaz, como é que esse povo pode fazer um negócio desse? Transformando a casa de Deus em comércio. Ora, meu irmão, nós temos em nossa igreja e em várias outras igrejas irmãos que vêm para cochichar um com o outro na hora do culto. Irmãos que incomodam. Irmãos que na hora da pregação abrem o bocão aqui, bocejando. Irmãos que dormem no culto. Irmãos que vêm para qualquer coisa, mas que não vêm para louvar e para adorar a Deus e para ouvir a voz de Deus. Não há distinção entre esses judeus de Mateus 21:13 e qualquer cristão que faz qualquer coisa dessas. Todos estão profanando Deus por sua irreverência. Irmãos acabam não levando em conta que Deus abomina alguém que profana e negligencia a sua presença. Irmãos que não se portam diante de Deus de forma reverente, mas que ao ver uma autoridade se portam de forma decente.
Se você for para uma audiência com um juiz, tente conversar na hora que o juiz está falando. Tente usar qualquer tipo de palavra quando você for falar. Isso é uma ofensa para o ambiente. E Eclesiastes 5:1 nos mostra isso também. Isso é uma ofensa a Deus, quando nós não temos reverência em sua casa. Deus está no céu e nós estamos na terra. Não sejamos imoderados e precipitados. Por isso, consideremos aqui o que vamos fazer. Por isso, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. O autor aos Hebreus está fazendo um contraste entre dois montes, Sinai e Sião, representando as duas alianças. Ele diz, olha pessoal, vamos se achegar a Deus. Vamos servir a Deus de forma agradável, com reverência, com piedade. Porque, olha, aí ele olha para o Sinai e diz, nosso Deus é um fogo consumidor. Ele exige reverência. Dois montes, mas o mesmo Deus. Particularmente, eu temo que alguns irmãos estão gastando seu tempo em uma adoração que é totalmente inútil. Uma adoração sem as Escrituras, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem conhecimento, sem o coração e sem o menor benefício aqui para os adoradores. Uma adoração sem reverência. Uma adoração que não produz nada. Uma adoração que não leva a lugar nenhum. Em nossa igreja, lembremos que não é a quantidade de adoração, não é o quanto nós louvamos, e sim a qualidade que Deus vai levar em conta. A intimidade, o espírito da adoração é o que Deus levará em conta, para saber se de fato nós estamos prestando culto de qualidade aqui ao Senhor. E a pregação? Mesma medida em que ela é fiel à palavra, ela deve ser ouvida como a palavra de Deus. Quando um profeta levava uma mensagem e o povo não ouvia a mensagem, ou quando o povo rejeitava o profeta, o povo era culpado de rejeitar a Deus. Deus enviava, o povo rejeitava os profetas, e Deus então punia o povo, porque eles não estavam ouvindo a Deus. E aí entra aqui o contraste desses dois montes. Você já leu como foi a entrega da lei no Sinai? Como era? O monte tremia. O pessoal ficou apavorado. Não, Moisés, a gente não quer ouvir Deus, não. Fala com ele tu. E tu fala pra gente. Porque Deus é um fogo consumidor. Então, quando Moisés falava, eles ficavam atentos. A palavra de Deus? Eu não quero ouvir a imagem do Sinai novamente. O povo estava atônito com aquela mensagem. E quando a palavra é pregada hoje, a gente fica totalmente irreverente. Qualquer coisa. Qualquer palavra. Estou nem aí. É por isso que Hebreus 12, 28 e 29 vai alertar o pessoal da igreja dizendo, amados, lembrem-se do nosso Deus, que é um fogo consumidor. E é um Deus que exige reverência.
Todo verdadeiro cristão participa dos sentimentos expressados pelo salmista. Salmo 42, versículo 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Todo verdadeiro salvo tem esse desejo em seu coração. Senhor, eu tenho sede de ti. Eu tenho sede de ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu não vejo a hora de ouvir a tua palavra sendo pregada. A minha alma suspira por isso. Eu tenho sede disso, Senhor. É isso que o salmista está expressando. É isso que nós, cristãos, devemos expressar. Para concluir, meus irmãos, falando certo dia com a samaritana, Jesus lhe disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e verdade. Amados, não é suficiente vir à casa de Deus, ir à casa de Deus, entrar no modo automático para adorar a Deus e prestar-lhe culto. Não adianta. Não é suficiente entrar no modo automático. É necessário que essa adoração e culto sejam oferecidos a Deus e sejam aceitos por Ele como a oferta de Abel e não rejeitados como a de Caim. Eu estou quebrando, eu estou vindo para o culto. Deus quer o que mais? Eu poderia estar fazendo um bocado de coisa agora, pastor. Mas não. Mas eu parei o que eu estava fazendo e eu vim para a igreja. Deus quer mais o quê? Nada. Essa é a oferta de Caim. Culto não é apenas uma atividade semanal. Não é uma reunião. Não é apenas é um local que eu vou reencontrar os meus amigos. Não. Culto é um local nós adoramos ao Deus verdadeiro, espírito e em verdade. Não é mais uma atividade, é a atividade. Mas infelizmente, essa atividade que deve ser tão importante em nossa semana, ela sempre perde com qualquer outra atividade. Ixi, pastor, deu para vir para o culto não, porque foi aniversário de fulano. Eu fui. Estava em casa assistindo um filme e me perdi lá. O filme bom, rapaz? Perdi, quando eu vi já era 6h30. Perdi o culto. A gente troca nossa adoração por cada coisa. Como se, não, é mais um culto. Perdi, próximo domingo tem mais. Não é assim. Culto de louvor e adoração é a nossa principal atividade. É a principal programação do cristão. E, amados, um grande avião, com toda a sua tecnologia, pode cair por causa de um detalhe que não foi corrigido ou observado. Apenas um pequeno detalhe corrigido a tempo pode salvar ou dizimar vidas. E assim também é a nossa adoração ao Senhor. Um detalhe pode prejudicar a nossa adoração. Algo que não foi consertado, algo pequeno, se não é consertado, vai levar a nossa adoração a despencar. Nossa igreja tem muitas qualidades. Nossa igreja tem muitos pontos positivos. Eu dou graças a Deus por cada um deles. Mas são os pequenos detalhes que podem comprometer o sucesso do Evangelho de Jesus Cristo aqui nesse bairro. São os pequenos detalhes
que podem comprometer a nossa adoração como igreja. Esses pequenos detalhes são os responsáveis de atrapalhar a nossa adoração. Esses 6 princípios da adoração são para nos orientar como nos conduzir, né? Como conduzir os nossos cultos na igreja. Isso não é teoria, mas prática. Se esses princípios forem aplicados em nossos corações, vão exercer aqui uma influência extraordinária sobre os nossos cultos. Teremos um culto de fato, onde Deus será adorado. Quando eles são propositadamente misturados, quando a adoração é ao mesmo tempo centralizada em Deus, em Cristo e na palavra, sendo feita de forma inteligente, proveniente do coração e com total reverência, o efeito é que tudo fique agradável ao Senhor. Esses 6 princípios aplicados à nossa adoração, nós teremos um culto agradável ao Senhor. Teremos um culto onde nós podemos dizer que é como um bom perfume para o Senhor, quando misturarmos esses princípios. E a importância desses distintivos, desses princípios, mesmo no nível horizontal, é imensa, porque a adoração corporativa é onde a edificação ocorre com eficácia. Se nós estivermos prestando um culto agradável ao Senhor, nós, como igreja, estaremos crescendo, estaremos desenvolvendo. Quando estivermos prestando culto agradável a Deus, como corpo, nós cresceremos. O zelo pela ordem e reverência no momento do culto é uma das necessidades de nossa igreja. Eu disse isso na introdução. É um ponto que nós precisamos, e é por isso que eu resolvi pregar sobre isso. Portanto, meus irmãos, não fique de fora do local de culto. Eu sei que existem as exceções, mas não fique fora. Esteja aqui. Esteja onde o culto está acontecendo. Esteja onde a igreja está unida para adorar a Deus. As outras coisas esperam. Espera depois do culto. Esteja no local de culto. Não fique conversando lá atrás. Deus está com calor, aí vai lá para trás, aí fica conversando com o outro. E aí, Ceará, Fortaleza? Começa a conversar um bocado de coisa. Ao invés de estar aqui, cultuando a Deus, adorando a Deus, exaltando ao Senhor. Prefere ficar lá, conversando. Tenha reverência na hora da pregação. Não vá 5, 10 vezes no banheiro ou beber água na hora da pregação. É Deus quem está falando. A palavra dele está sendo pregada. Nós temos que ter reverência. É o momento onde nossas mentes são cativadas na palavra do Senhor. Vai falar. Se Deus ligasse para você, tocasse no seu telefone, Deus, como é que você ia atender o telefone? Oh, meu Deus do céu, eu vou prestar atenção aqui em todas as palavras que ele disser, porque é Deus. Pregação é isso. Pregação é Deus falando. Tenha a mesma atitude. Preste atenção em cada palavra, cada leitura. Porque Deus falando. Chegou atrasado, meu irmão? Não chegue conversando com os irmãos. Primeiro depois do culto. O culto já tiver começado, não precisa falar com ninguém não. Entre e senta. Depois do culto você fala com os outros. Por quê? Estamos de reverência. Porque você vai ficar conversando na hora da pregação, na hora dos louvores, e atrapalha o foco. Tira os outros do foco. Acontece um negócio aqui, todo mundo olha. Então,
Chegou atrasado? Sente no seu canto. No final do curso você conversa com os outros irmãos. Porque, meus irmãos, é um grande desafio. É sempre um desafio manter a ordem no culto público. É sempre um desafio. Portanto, que mantenhamos a nossa ordem. Que prezemos por nossa ordem. Possamos entender o que nós estamos fazendo e que nós possamos aplicar esses princípios em nossos cultos. E que Deus nos abençoe. Amém? Deus amado,